dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa EBD, Palavra à Mesa. E hoje nós temos aqui à nossa mesa o Ministério de Jovens dessa igreja. Nós vamos falar um pouco sobre a vida dos 12 apóstolos de Jesus. Eu estou aqui com os meus amigos, né, o Gabriel e o Maicon. Eu vou deixar eles se apresentarem. Iniciando a minha apresentação, meu nome é Gleice. Eu estou aqui no Ministério 1 há 7 anos, mais ou menos. Aqui eu sirvo no Ministério de Jovens, no Ministério de Dança, no Ministério de Acolhimento da igreja. E vai ser uma série bem legal, né? Conhecer um pouco sobre os apóstolos. É muito interessante porque nós vamos descobrindo que temos muita coisa de identificação com os 12 apóstolos. Vai ser bem legal, vocês vão gostar. Continuando a apresentação, meu nome é Gabriel Leon. Já tenho uns 11 anos, mais de 11 anos que eu faço parte dessa igreja. É uma família que nos acolhe, uma família que nos edifica, que nos exorta. Hoje eu moro em Montes Claros, trabalho em Bocaiúva, então eu tenho uma vida um pouco viajante, mas a gente está aqui para contribuir, está aqui para somar. Está aqui para, que nem inglês falou, à medida que a gente vai crescendo nas informações dos apóstolos, a gente vai vendo que muita coisa, né, que eles têm, que a gente fala para esse moço, eu pareço muito com ele, eu pareço muito com aquele outro. Então é isso. Certo. Eu sou o Maicon Douglas, eu provavelmente sou o mais novo aqui da mesa, eu estou na igreja há uns pouco mais de 3 anos. Eu moro em Montes Claros, vim frequentar o Ministério 1 mudando de cidade. E sim, estudando bastante sobre os apóstolos, a gente vê o quão realmente eles também foram humanos, eles também tinham defeitos e também tinham bastante qualidades que podemos todos estar aprendendo aqui hoje. É verdade. E o objetivo dessa série, né, desse estudo sobre a vida dos apóstolos, é justamente isso. É a gente se identificar com eles, identificar a nossa atuação ministerial, né, poder servir a igreja nos fundamentos que Jesus deixou através dos apóstolos. Para essa aula, hoje, nós falaremos sobre o apóstolo André. E eu fiz uma divisão aqui, né, de tópicos, que é para conduzir melhor, para a gente ir conversando sobre. Então, teremos alguns tópicos. Teremos o tópico dos dados pessoais, né? Vamos conhecer quem é o André, de onde ele veio, né, qual que era a família dele, vamos conhecer um pouco sobre o André. Depois nós falaremos também sobre o chamado do André, né? Como que foi que Jesus chamou, né? Todos eles tiveram uma chamada bem legal. Depois nós vamos conhecer um pouco do ministério do apóstolo André. Aí nós também tiraremos algumas lições aplicáveis, né? Aquilo que ele fez e que nós podemos aplicar no nosso dia, hoje, na nossa vida. Teremos o tópico das curiosidades extra-bíblicas, porque os apóstolos de Jesus eles são conhecidos, né, em várias religiões, inclusive. Nós vamos conhecer um pouquinho daquilo que também está fora da Bíblia, mas é só para título de conhecimento. E, por fim, falaremos da morte do apóstolo. Aí eu acho que dá para a gente caminhar um pouquinho nesse sentido, para você ir de casa também acompanhar o nosso estudo. Então, vamos dar início com os dados pessoais. O apóstolo André. O nome André, ele é de origem grega e significa valente, viril, um homem corajoso. Ele era natural de Betsaida. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu vou pedir para os meus amigos aqui me ajudarem. A gente vai lendo alguns versículos também para identificar. Você quer que abra, Nicole? Pode abrir em João no capítulo 1. Versículo 44. João 1, versículo 44, né? Isso. Aí você puder ler para mim, por favor, Gá, para a gente? Leio sim. Tô aqui, tá meio embaçado, meu Deus, meu óculos está aqui. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Só 44? Isso mesmo. É só para a gente ver que há alguns dados, na verdade, todos os dados que a gente for lançando aqui, a gente tem referência bíblica. Depois a gente até coloca aqui na descrição dessa aula, tá? Para você depois acompanhar. Aí, vocês podem acompanhar, porque nós deixaremos essa descrição lá.
Ele era pescador, né? A profissão do apóstolo André era pescador. E ele era irmão de Pedro e filho de João, ou Jonas, né? Alguns evangelhos, o evangelho de João, por exemplo, descreve o nome do pai deles de João. E já o de Mateus fala Jonas. Então, aí não se sabe, né? Pode ser que ele tinha um nome composto ou era só uma variação diferente mesmo da linguagem. Mas André, ele fez parte do grupo de maior intimidade com Jesus. Apesar dele aparecer pouco, né, as situações do André na Bíblia são menores, mas nós veremos ao longo desse estudo que as atitudes, o comportamento do André descrevia muito, né, evidenciava essa intimidade com Jesus. E André, ele era o oposto do irmão dele, né? O Pedro, o apóstolo Pedro, que é mais conhecido por ser impulsivo, né? Aquele falastrão, a gente conhece, né? Eles estão em algumas passagens, as passagens talvez mais conhecidas, né, de Jesus, tem sempre lá Pedro, Tiago e João. André não era mencionado, mas ele fazia parte desse grupo aí de maior intimidade com Jesus. E André, ele tinha um zelo em tornar Jesus conhecido. Isso era muito típico do caráter de André. E parece que a maioria ali é pescador também, né? A maioria que tava ali. na... Havia uma variedade, né, de profissões, tinha ali cobrador de impostos, né? Mas a maioria deles eram pescadores. Geralmente, o apóstolo André, ele é mencionado entre os 4 discípulos. Em algumas ocasiões, ele não foi citado, como, por exemplo, na ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Está lá em Marcos, no capítulo 5:37. Você pode abrir para a gente, por favor? Enquanto meus irmãos vão abrindo aqui o versículo da Bíblia, você que está nos acompanhando, curte esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, né? Faça seu comentário, suas perguntas, manda aí que a gente vai responder, tá bom? 37, né? Isso. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Isso. Esse aqui é o momento da ressurreição da filha de Jairo. E a Bíblia, né, descreve que Jesus convidou Pedro, Tiago e João. Então, André não é citado nesse fato, ele não estava presente. Tem também a transfiguração de Jesus, que está lá em Mateus 9:2. E também André não está presente nessa ocasião. E na oração de Jesus, no Getsemane, né, quando ele chama os amigos para orarem com ele, e os amigos dormem, e Jesus está ali angustiado. E André também não faz parte desse momento. Mas há algumas especulações, né? Quando eu disser assim, tradição, é porque são situações que não estão na Bíblia, a Bíblia não descreve, mas estudiosos chegam e curiosos chegam a algum tipo de teoria. Alguns dizem que, por André não estar presente aqui, seria por ele ser o mais jovem dos 3, e aí, para algumas missões, algumas situações, ele não iria em função da sua menor idade, né? De ser o mais jovem. Já outros dizem que poderia ser pelo fato de ele ter sido um dos primeiros, né? Talvez o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Quando Jesus estava ausente aí com Pedro, Tiago e João, ele estaria ali liderando os demais. Mas isso são só especulações. A palavra de Deus não dá detalhes sobre essa situação. São consensos, né? André, como ele foi um dos primeiros a ser chamados, provavelmente também, a partir que os outros discípulos foram entrando, não só dos 12 apóstolos, mas outros discípulos que também seguiam Jesus, ele também provavelmente deveria ser, né, aquela pessoa que estaria liderando eles. E a gente também pode aqui, né, especular também a idade, né, dos apóstolos. Né? Vamos colocar aqui que talvez nenhum deles fosse realmente uma pessoa já tão velha quanto Jesus, por exemplo. Jesus tinha um ministério, ele fez o ministério dele de 30 a 33 anos. E quando vem na passagem da Bíblia, o único que pagava impostos ali era ele e Pedro. Então a gente também pode levantar aqui, né, uma especulação de que realmente os outros
discípulos e apóstolos talvez realmente não fossem tão velhos assim, mais jovens, entre seus 20 e 25 anos de idade. A gente vai ver aqui mais à frente também, ao longo do estudo, essa questão, né, de ele ser, eu não diria uma referência, mas ele é procurado em alguns momentos-chave. Né? Ele não aparece como Pedro, Tiago e João, que são os mais conhecidos e estão em maior evidência, mas tem pontos-chave em que ele é mencionado e ele aparece assim como alguém de uma certa referência, talvez alguém ali que o pessoal consiga ser mais próximo, né? Isso é bem legal. Então, indo para o próximo tópico, eu falei que a gente ia dividir em alguns tópicos, né? Os dados pessoais, conhecer um pouquinho do apóstolo, e agora nós vamos falar sobre o chamado de André. Abre para mim, por favor, Gabriel, em João, no capítulo 1, versículo 35 ao 40. 35 a 40, né? Isso. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: Quem buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio... Até 40? Isso. Até 40, então. Amém. Então, aqui, ó, a palavra do Senhor descreve que, primeiro, André, o apóstolo André, ele era discípulo de João Batista. Então, ele já ouvia falar sobre o Mestre, ele já conhecia, já havia uma expectativa da vinda de um Messias. E ele foi apresentado por João Batista. João Batista diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E, imediatamente, André creu. Ele creu e a palavra que nós acabamos de ler diz que ele acompanhou Jesus, estava ele e outro discípulo de João, que passaram um dia com Jesus. Olha que legal. Ele conheceu, ouviu do mestre dele, creu que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro, que João já estava pavimentando a estrada há muitos anos. E ele seguiu Jesus, passou um dia com Jesus. E André fez algo muito interessante. Ele chamou o seu primeiro discípulo, foi o seu irmão. Olha que legal. Quando a gente conhece, quando a gente recebe algo, né, da parte de Deus, a primeira coisa que nós queremos fazer é levar isso às pessoas que a gente mais ama, né? A gente quer apresentar os nossos familiares, os nossos amigos. E foi exatamente isso que André fez. A primeira pessoa que ele falou: encontramos o Mestre, é o Cristo, foi para o seu irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro. Para você ver, né, Gleice, que nem você falou assim, que João, ele está pavimentando a estrada. Aí André está lá e André está desfrutando daquilo. Então, eles tinham um conhecimento prévio que Jesus viria, que o Messias viria. E quando se tem uma boa notícia, a primeira pessoa que ele conta é para a família. Isso muitas vezes falta nas nossas vidas, né? Vamos trazer uma aplicabilidade hoje no mundo atual. Será que a gente prefere contar para um amigo e a gente acaba que os de casa a gente deixa de contar uma boa notícia, né? É verdade. É verdade. Apresentar o Senhor Jesus aos nossos, né? Levar o nosso maior bem, nosso maior tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus, às pessoas que nós mais amamos. Isso é uma lição que a gente pode aprender aqui com o apóstolo André, né? Que foi muito eficaz em seu ministério. Mais tarde, aproximadamente aí por volta de 1 ano, mais ou menos, o André e o seu irmão, que eram pescadores, né? Eles tinham uma empresa, vamos assim dizer, uma empresa de pescaria, então eles viviam da pesca. Eles foram chamados integralmente para o ministério. Maicon, você pode abrir, por gentileza, em Marcos, no capítulo 1, versículos 16 ao 18. 1, 16, 18? Isso, Marcos 1, 16, 18. Certo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simeão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: Venham comigo,
e eu os farei que sejam pescadores de gente. Então, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Amém. Então aqui foi o chamado integral deles, né? Eles viveram um milagre, presenciaram lá uma pesca milagrosa e imediatamente Jesus pediu, né? Ordenou que eles deixassem e o seguissem. E imediatamente eles deixaram as redes, deixaram a pesca e seguiram Jesus para ser aí os apóstolos de Jesus. Eles foram integrados. Na verdade, eles começaram, né? Jesus começou por eles e foi chamando os outros apóstolos para fazer aí os 12 apóstolos de Jesus. E, sim, pode falar. É bem interessante que quando a gente vai ver ao decorrer dos estudos dos apóstolos, que quando eles veem Jesus, eles realmente aceitam o chamado dele. Então é muito interessante a gente abordar isso e fazer uma aplicação com nós hoje em dia, que realmente fala que quando a gente encontra Jesus e realmente vê, a gente não consegue mais negar, né, que ele é filho de Deus, o Espírito Santo é presente ali. Amém, é verdade. Quer falar, Gá? Não, satisfeito. E logo após o chamado, né, o convite de André, ele viveu experiências extraordinárias com Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 1, 21 ao 39, conta sobre os milagres que Jesus fazia de cura. E ele estava lá, né, o apóstolo André. Foi imediato, recebeu o chamado e aí logo em seguida eles já presenciaram experiências extraordinárias e sobrenaturais com o Mestre Jesus, né? E nós vivemos assim também, né? A gente recebe a Cristo, conhece a Cristo e normalmente, quase sempre, nós vivemos experiências muito extraordinárias com Jesus. São experiências extraordinárias com Jesus. Ao longo da caminhada, o Senhor vai nos mostrando, nos mínimos detalhes, a presença dele, né? Mas a gente sempre tem um testemunho forte e impactante. Você aí de casa tem um testemunho forte, impactante, daquilo que você viveu, uma experiência que você viveu extraordinária com Jesus? Conta aqui pra gente, deixa aqui nos comentários pra gente saber qual foi a sua experiência. Você teve também, Gá? Ah, tive sim. Eu estava até comentando numa consulta esses dias. E aí eu marquei como uma experiência muito importante na minha vida no ano 2012. Eu era criança ainda. E eu não tinha tido aquele negócio assim, meu Deus, aquele arrepio, aquela coisa ainda. E nesse dia foi debaixo de um pé de manga, num evento que a gente fazia na roça. E foi como que eu sentisse mesmo abraçado ali pelo braço assim, de Deus, sabe? É como se o braço de Deus estendesse e me envolvesse assim, com o amor dele e tudo. Foi algo muito, muito importante, porque são esses momentos, são essas experiências que a gente que são acrescentadas a nós no percurso, né, no meio do caminho, que nos mantém vivos, que nos mantém assim esperançosos, que nos mantém, que firma mais a nossa fé, né? Isso é muito importante mesmo. Amém. Sim. Eu lembro bastante do momento que eu realmente aceitei Jesus, eu escolhi aceitar Jesus, porque minha família, apesar de ter crescido num lar, eu cresci num lar cristão, mas meus pais, eles não nasci num lar cristão, meus pais converteram, eu era bem criança. Então eu sempre cresci na igreja, estava participando de todos os eventos que a igreja, né, fazia e eu podia participar, minha mãe sempre me levava. Mas teve uma pregação específica que eu lembro que o pastor fez e foi nesse momento que eu falei, eu realmente quero conhecer Jesus. E é muito interessante que é realmente o momento que você vê a Cristo e você sente Ele te chamando e você ali escolhe, né? Eu vou responder esse chamado ou não, eu vou atender esse ministério ou não. Amém. Amém. Indo para o próximo tópico, a gente vai falar sobre o ministério. Vamos fazer uma análise aqui sobre o ministério do apóstolo André. Como a gente já falou aqui anteriormente, ele não foi um apóstolo que teve tanto destaque, né? O nome dele não foi tão evidenciado como Pedro, Tiago e João, né? Tem até musiquinha. Pedro, Tiago e João no barquinho. O André não foi, o apóstolo André não foi. Mas ele era específico para exercer um ministério, que é o ministério dos bastidores. E é um ministério que não é menos importante ou menor do que o outro que se destaca. Sabe aquele ministério de arrumar as cadeiras da igreja?
o ministério de recolocar os papéis do banheiro da igreja, aquele ministério de limpar o carpete, de limpar a igreja, que às vezes a gente nem sabe quem faz, né? A gente não vê, não é visível, não tem tanto destaque. E foi esse ministério. Nós podemos analisar o ministério do apóstolo André dessa forma. Ele era um apóstolo que exercia o ministério dos bastidores, né? Ele era o menos contencioso, né? O que entrava em menos disputa. Tem uma passagem na palavra do Senhor onde eles entram em conflito, né? O Tiago, o João, e querendo saber, Senhor, mas quem que vai ficar à direita? Quem é que vai sentar à direita do Senhor? Eu quero sentar de um lado, o outro eu quero sentar do outro. E eles entravam nessa disputa. Já o André não aparece nesses momentos, né? Então, ele era o menos contencioso, o mais meditativo. Ele não se importava, por exemplo, em receber os créditos. Sabe aquele irmão que pavimenta? Né? Aquele irmão que ajuda, que está por trás das câmeras, que está ali nos bastidores, fazendo com que as coisas aconteçam e, às vezes, nem recebe os créditos. Né? Mas ele é esse, a gente precisa dessas pessoas. O reino de Deus precisa dessas pessoas. Eu aprendi, né? Eu tenho aprendido que todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Todos nós. Maicon, Gabriel, eu, você que está em casa, todos nós, essa é a nossa missão, pregar o evangelho, anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Mas nem todos terão milhares de seguidores, nem todos estarão à frente, num púlpito, pregando, nem todos pregarão a multidões, a muitas pessoas, assim como o apóstolo André. Nós não vemos na Bíblia dizer que ele pregou a milhões de pessoas. Como nós vemos, por exemplo, Pedro, né? A palavra do Senhor diz que em uma ministração mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Nós não vemos isso. Mas o ministério dos irmãos são igualmente importantes, igualmente preciosos para a expansão da palavra. São essenciais, nós estamos em conjunto, né? Isso é importante, sabe por quê? Analisando aqui, o temperamento, né? Vamos pegar aqui os irmãos, André e Pedro. Eles eram completamente diferentes. O ministério deles eram diferentes, né? Eles eram apóstolos de Jesus, estavam na mesma missão de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo, mas eles atuavam de formas diferentes. E isso é o lindo. Isso é o lindo da igreja viva do Senhor. Não é? Porque Maicon, com o seu jeito, com a sua forma de falar, com a sua forma de conduzir, de conhecer as pessoas, vai alcançar almas, vai alcançar pessoas, vai pregar e ministrar a palavra do Senhor Jesus, da mesma forma que Gabriel, mais expansivo, que fala mais, que se comunica mais, da mesma forma, né? Nós estamos aqui com um único propósito, que é ministrar. Que o corpo ele tem uma ação assim muito boa quando todo mundo entende seu propósito, que nem isso que você está falando. Tem muito lugar que Mike vai entrar que eu não vou entrar. Exatamente. Tem muito lugar que Gleice vai entrar que eu não vou entrar, mas também tem muito lugar que eu vou entrar que eles não vão conseguir entrar. Então, o intuito maior quando a gente fala de bastidores, né, do ministério do bastidor, não é que seja visto, mas é que Cristo seja visto. Exatamente. Porque a função do corpo da igreja em si é mostrar o noivo, né? Exato. É mostrar o noivo, é anunciar a volta do noivo. Então, não deixar que o orgulho suba a nossa cabeça e que a gente comece a lutar por um próprio ministério, sendo que o maior ministério é que Cristo venha, né? A gente vai ver muito isso nos apóstolos. Tem aqueles que têm, né, mais coisas a serem ditas, mais coisas a serem faladas. E tem aqueles que ficam mais por debaixo, que não tem esse destaque tanto na Bíblia, ou até mesmo na história, mas que também construíram coisas que alcançaram pessoas também. É verdade. Isso prova que no reino de Deus não há competição, mas há uma cooperação. Nós somos cooperadores do reino, da obra redentora de Deus aqui nessa terra. Amém? Amém. Os apóstolos, né, eles são essa base da igreja justamente por isso. Aqueles que têm esses mais destaque, tanto aqueles que não, eles são essa base, porque são deles que eles são o exemplo que Cristo usa de, vocês são pessoas diferentes, vocês têm qualidades diferentes,
e vocês têm defeitos diferentes. Então, a partir deste momento, é a partir disso que a igreja vai crescer. E é por causa disso que elas vão ser um único corpo em mim. Todas elas vão virar para mim como Cristo, e assim como vocês admitiram, né? Quando vocês encontram Cristo, que eu sou filho de Deus e vim para salvar a humanidade, as pessoas vão ver isso e vão aceitar isso também. Amém, verdade. André, ele é citado em alguns pontos, né? Como eu falei, não tem tantas citações do André, mas nos pontos chaves ele aparece ali como alguém de intimidade com o Senhor. João, abre aí, por favor, Gabriel. João, capítulo 6, versículo 8. João 6:8. João, capítulo 6, no versículo 8. Tem uma série boa que retrata muito a vida dos apóstolos, né? Que é The Chosen, O The né? Chosen. Não The tem como Chosen. a gente não indicar. Ó, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Pode continuar? Pode, por favor. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Isso mesmo, só até aí. Então, André, ele é citado aqui na multiplicação dos pães, né? Ele apareceu ali para levar o rapaz, ou o menino, né, o jovem, que estava com 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Ele também aparece, né, o André também atua, quando os gregos, na última Páscoa, eles queriam conhecer Jesus. Então, André também é a pessoa que leva os gregos até Jesus. Ele também aparece no sermão escatológico de Jesus, onde Jesus vai falar sobre os fins dos tempos, e aí Jesus está falando a multidões, mas eles não compreenderam, né? E aí André, Tiago, Pedro e João, eles vão até Jesus para perguntar, né? Jesus, mas o que o Senhor quis dizer com isso? Como assim? Explica para a gente, né? Então a gente vê que eles eram muito íntimos, muito próximos, e André está lá, né, questionando ao Senhor o que ele quis dizer com aqueles sinais ali dos últimos dias. Então, nós podemos ver que André, ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Como eu disse anteriormente, o ministério dele não foi um ministério para grandes multidões, ele não pregava a grandes multidões, mas ele tinha algo muito especial, que era levar o indivíduo, a pessoa, a Jesus, né? Ele enxergava isso. A primeira pessoa que ele levou ao Senhor foi o seu irmão. Ele levou uma alma ao Senhor, que foi o seu irmão. E quantas almas o seu irmão não pregou e ganhou ao Senhor Jesus, né? Então, assim, André estava por trás daquele grande ministério que foi o de Pedro, né? O do apóstolo Pedro. Ele também levou o menino, né? A segunda vez que ele leva, que a Bíblia evidencia a ação de André de levar uma pessoa a Jesus, foi esse menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam ali numa situação onde tinha milhares de pessoas, era uma multidão. Jesus estava pregando há algumas horas, aquelas pessoas estavam ficando com fome, e um dos apóstolos, inclusive, disse: não, Senhor, vamos mandar o pessoal embora, porque está longe, não tem lugar aqui para a gente comprar pão, não temos comida para todas essas pessoas. Só que André era um homem de muita fé, porque eles já viram Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus fazendo milagre de multiplicação, eles viram Jesus fazendo milagres de cura, milagres de expulsar demônios, de libertação. Eles já tinham presenciado todos esses milagres. E André simplesmente viu, né, confiou, observou que tinha ali um rapaz, uma pessoa, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, e falou assim: vamos até o mestre, porque Jesus é quem pode fazer. Jesus é poderoso. Jesus já fez muitos milagres. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele simplesmente levou. E teve a situação dos gregos também, né? Que ele levou os gregos quando queriam conhecer Jesus. Ele levou a Jesus. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu achei bacana, eu nunca tinha parado para ver isso. Que nem quando eu estava lendo aqui, aí eu achei legal, porque a gente sempre escuta dos 5 pães, 2 peixinhos, mas a gente não sabe quem foi a vitrine disso tudo, né? E André é tão bastidor que a gente nem lembra que foi André que apresentou o menino.
Talvez se André não tivesse apresentado, não tivesse tomado esse passo de fé, a gente não teria tido esse milagre que é contado no EBD, que é contado na salinha das crianças, No The que é Chosen. contado no The Chosen, que é contado nas pregações. Tudo isso por causa de um bastidor, que nem você falou, de um apóstolo que tem um ministério não de ser visto, mas de impulsionar, de empurrar, de ser até uma vitrine para que outros sejam vistos, porque o intuito maior é aquilo que a gente comentou, né? Que Cristo seja conhecido. E só é capaz de ser bastidor aquele que conhece seu lugar, né? Só é capaz de ser bastidor também aquele que conhece seu lugar, aquele que sabe o seu propósito e aquele que sabe o que está fazendo. Verdade, verdade. É saber conduzir, né? É. Encontrar, sabe, o problema e ver uma possível solução e carregar isso. E ele não ser o destaque da solução, mas ser a condução que entrega, né? É isso. Verdade. Resultado. Então, aqui nas atitudes do apóstolo André, nós podemos ver aqui 3 características que são fundamentais para nós cristãos, né? A primeira é a intimidade. André, ele não ficava confuso ou desconfortável assim, será que Jesus vai querer receber? Será que Jesus vai querer ouvir essa pessoa? Será que Jesus vai querer conhecer uns gregos? Jesus nem é grego, né? Às vezes a gente tem esse desconforto. Será que essa pessoa é pecadora demais? Ah, não, essa pessoa não tem jeito para ela. Ah, é rico demais, ou então, não, é pobre demais, não dá para apresentar Jesus. Pré-julgamento, né? Exatamente, André não fazia isso. O apóstolo André, ele levava todas as pessoas. Você quer conhecer Jesus? Ele é meu amigo, eu sei quem ele é. Ele vai te conhecer. E ele levava. Então, a gente via que ele tinha intimidade o suficiente para saber que Jesus não iria jogar fora. Que Jesus iria receber. E o milagre da vontade de Jesus, na vontade de Jesus, ele iria acontecer, né? Outra característica fundamental para nós cristãos, e nós podemos ver aqui na vida do apóstolo André, é a fidelidade. Ele foi muito fiel ao Senhor, né? Ele começou com pouco, levando apenas seu irmão. Não, eu ouvi falar no Messias, me apresentaram o Messias, eu passei o dia com ele, almocei com ele. Agora eu vou levar meu irmão. E começou assim, ele levou o irmão, apresentou o menino. E ao longo do ministério dele, certamente ele apresentou muitas outras pessoas ao Senhor. Mas a fidelidade precisa estar no nosso coração, porque nós não começamos pregando a multidões. Nós não começamos pregando no púlpito, mas nós começamos ali, no pouco. Os de casa. Os de casa, nossos familiares, nosso vizinho, nosso amigo. Às vezes passa pela nossa cabeça, pode passar, né, de que um ministério relevante é só um ministério conhecido, mas não é. Quando somos fiéis ao Senhor ao pouco, nós também seremos fiéis ao Senhor no muito, né? Pedro se torna esse grande, mas porque André apresentou, né? Exatamente. Né? Porque André apresentou. E outra característica, né, que é fundamental para nós cristãos e que é evidenciado aí nas ações do apóstolo André, é a responsabilidade. Fazendo essa análise do comportamento dele, do André, e até mesmo o fato dele não ter tantas citações assim na Bíblia, não ser tão conhecido como seu irmão, nós podemos ver que ele era alguém de poucas falas, né? Alguém que mais fazia do que falava, né? Era alguém que estava ali em menos evidência. Mas isso não foi salvo-conduto para ele não evangelizar. Talvez o André, isso aí já é uma conjectura nossa, talvez o apóstolo André fosse mais tímido, né? Mais introspectivo, introvertido, não falasse tão alto, né? Não gesticulasse tanto, mas isso não o impediu de ser evangelista, de cumprir a missão de anunciar o evangelho e a salvação de Cristo Jesus, né? Ele foi líder escolhido por Jesus. Os 12 apóstolos são 12 líderes escolhidos por Jesus para consolidar a igreja, para ser a pedra de fundamento da igreja. Então, isso serve para nós nos nossos dias, né? Meus irmãos que está aí nos ouvindo, você que às vezes se sente, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar em público, tudo bem.
nós respeitamos a sua postura, deve ser respeitado. Mas isso não impede você de exercer o ministério que o Senhor Jesus te chamou, né? De pregar o evangelho, de ser missionário. Você está comissionado por Jesus, né? E o fato de você talvez não querer se expor tanto, não aparecer tanto, não impede, né? Não é salvo-conduto para não evangelizar. Então, o apóstolo André nos ensina isso, né? Existe uma responsabilidade, ela é nossa, o Senhor nos confiou e nada vai nos impedir de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Amém. Eu me simpatizo bastante com isso, porque eu me vejo nisso. Você se identifica, Maicon? Sim, me identifico bastante com o André nessa situação, porque eu sou uma pessoa que eu me considero tímida, eu sou bem, assim, meio introvertido e quieto no meu canto. Mas Deus falou, eu quero que você fale, eu quero que você vá falar. Então, eu vou te colocar nessas situações para poder você falar. E eu espero que você alcance isso. Então, passou um momento que eu passei a dar aula, passei a pregar. Amém, glória a Deus, então, Senhor. Realmente, estou aqui e isso não tira a minha timidez. Eu ainda acho muito estranho estar falando. Mas quando você ama Jesus, quando você entende que esse é um propósito, um ministério, você aceita se entregar para isso. Amém, glória a Deus, tá vendo? A gente está sempre se identificando com os nossos apóstolos aí. Analisando também, né, algumas lições aqui do ministério do apóstolo André, ele era um apóstolo que ele valorizava as dádivas insignificantes, consideradas como insignificantes. Pequena demais, assim, é um presentinho, é uma coisa pequena, mas ele via a oportunidade da ação de Deus aí. Era o que nós falamos anteriormente, que às vezes a gente acha que o Senhor só vai atuar se for em algo muito grande, né? Mas não, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, o Senhor dá oportunidades, né? Nos dá oportunidades. Então, ele tinha uma visão ampla. Ele olhava ali, chegou um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, o que poderia ser feito com aquilo, né? Quem queria comer? Eu acho que nem o dono do pão e do peixinho ia ter a sua fome saciada. Quem dirá uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né? A palavra fala que era 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Então, era muita gente. Mas ele viu uma oportunidade de quê? Da ação de Jesus Cristo, né? Em operar aquele milagre aos olhos de tanta gente. Então, ele observou a situação, ele creu no Filho de Deus, que ele conhecia, que ele tinha intimidade com Jesus Cristo, e levou a Jesus, né? Então, ele entendeu que o pouco nas mãos do Senhor torna-se muito. E que essa seja uma lição para nós. O pouco que temos, o pouco que somos, o pouco que podemos oferecer ao Senhor pode se tornar muito nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele pode fazer todas as coisas. Nós também, né, podemos ver aqui. Gabriel, abre para mim, por gentileza, em Lucas 21, capítulo 21, versículo 1 ao 4. É só mesmo para dar enfatizar esse comportamento do apóstolo André, né? O comportamento de confiar que o pouco nas mãos do Senhor pode sim ser muito e é de muito valor. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, e pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém. Então, voltando aqui, mais uma vez, o Senhor, o muito nas mãos do Senhor torna-se, o pouco nas mãos do Senhor torna-se muito. Nós podemos ver isso aqui na atitude dessa viúva, né? Que ela foi fiel no pouco e a fidelidade do ofertante antecede o tamanho da oferta. Não é o quanto, a quantidade, mas a fidelidade que é colocada ali naquilo que está sendo apresentado diante do Senhor. E foi isso que o apóstolo André fez, né? Ele apresentou ao Senhor aquilo que ele tinha e o Senhor multiplicou, né? O Senhor foi fiel a ele diante da fidelidade que ele apresentou ao Senhor. Então, que nós possamos ser assim também, confiar no Senhor, levar ao Senhor aquilo que temos, mesmo que pareça ser pouco, às vezes para nós, né? Nós julgamos a nós mesmos, falando, não, mas é tão pouco, mas o Senhor pode fazer muito, né?
E outra lição que podemos apresentar do apóstolo André é que ele enxergava os serviços que eram imperceptíveis, né? Aquilo que era serviços pequenos, ele enxergava e levava ao Senhor. Então, ele era um líder com coração de servo, da forma como Jesus ensinou. Né? Jesus diz que para sermos o maior, precisamos servir a todos, ser o menor. Às vezes, o nosso trabalho nem será reconhecido aqui na terra, mas o Senhor certamente tem reconhecimento no céu, né? O galardão é para isso. Então, indo aqui para o último tópico, nós temos algumas curiosidades extra-bíblicas, tá? Não é bíblico, mas as tradições é conhecida mundialmente sobre a vida do apóstolo André. Por exemplo, não há registros de igrejas fundadas pelo apóstolo André. Ele como apóstolo, né, o ministério apostólico é o ministério de fundamentos, onde eles abrem, né, igrejas, fundamentam aquela igreja e a missão é essa, é sempre levar a palavra do Senhor. Então, não há esses registros aqui do apóstolo André na Bíblia, né, de abertura de igreja. Ele também não escreveu nenhuma carta ou epístola. Nós temos cartas de Paulo, de Pedro, nós temos epístolas de João, mas de André não há. O seu nome não é mencionado no livro dos apóstolos, mas o livro dos apóstolos cita que todos os apóstolos estavam ali, então certamente André estava reunido com eles, apesar de não ter citação do nome de André. A Bíblia também, né, não detalha o que aconteceu com ele depois de Pentecostes. Pentecostes foi onde eles receberam, né, o Espírito Santo. Ali era um período de grande perseguição, então a igreja foi muito perseguida. Os apóstolos, eles dispersaram, né? Cada um foi para uma região para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia não fala o que aconteceu com eles depois. Tudo indica que ele permaneceu nos bastidores, né? Não teve a expressão ministerial como a de Pedro, a de Paulo, de outros apóstolos que a gente conhece, mas a Bíblia não dá esse detalhe. E segundo as tradições, André também evangelizou o norte. Eusébio, que é um historiador ali da época da antiguidade, diz que André chegou até o leste da Europa, né, o leste europeu. Então, ali é uma área que foi cristianizada pelo apóstolo André, segundo o historiador da época, Eusébio. Ele também é o santo, né, padroeiro. A Igreja Católica tem o apóstolo André, e todos os apóstolos como santos, né? Ele é o santo padroeiro da Rússia. Lá é que ele foi crucificado. Aliás, não foi na Rússia, foi na Grécia. Ele foi crucificado em Acaia, que fica no sul da Grécia, próximo a Atenas. Ele evangelizou, segundo historiadores também, ele evangelizou a esposa de um governador romano. Ele não criam em Deus, né? Criam em outros deuses. Ela se converteu e provavelmente tenha sido essa também a razão, a motivação pelo qual ele foi martirizado. E ele foi crucificado, né? A morte do apóstolo André foi em cruz também. Alguns, né, segundo as tradições, ele pediu para que a cruz dele fosse tombada, em forma de um X. Aquela cruz do trem, que é a cruz de Santo André, seria essa cruz aí, segundo as tradições, que ele tenha sido crucificado, martirizado, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que o mestre Jesus. Então, ele pediu para que a cruz dele fosse tombada. Essa é uma das curiosidades, né, da vida do apóstolo André. E é isso, né? É muito forte, né? Muito interessante conhecer um pouco da humanidade dos apóstolos e a gente saber que podemos aprender muito com eles. Eu mesmo, particularmente, eu saí assim com um conhecimento bem mais amplo. Eu não sabia que essa história dos 3 peixinhos foi a que mais me impactou. Não sabia que foi ele que promoveu, por exemplo, ele que apresenta o menino, né? E eu saio daqui com esse conhecimento, sabe, gente? Aquele conhecimento de que se você sabe daquilo que você está fazendo, não importa se é o bastidor, não importa se você vai tocar a multidão, mas o que importa é que o pouco que você faz, de certa forma, sempre vai contribuir por tudo, né? Vai contribuir por todo. Verdade. Interessante, né? E o conhecimento que a gente adquire bastante sobre isso, todos os apóstolos, inclusive, é esse conhecimento de estamos levando a Cristo. Uau.
Então, estamos levando a Cristo, não importa a condução que eu vou ter. Se eu vou alcançar milhões, se eu vou alcançar uma pessoa só, eu tenho que levar a Cristo de alguma forma. É isso. E você levando a Cristo, você entende ali que vale a pena fazer isso. Tanto que todos eles falam, não, eu prefiro morrer do que negar a Cristo. Eu prefiro morrer Meu do que abandonar meu Jesus. Amém, amém. Então, estamos caminhando para o fim da aula de hoje. Que o Senhor venha nos dar esse coração, né? Um coração de servo. Homens, mulheres chamados por Jesus para anunciar o Evangelho com um coração de servo. Que a gente possa evidenciar sempre Cristo e o nome de Cristo, assim como o apóstolo André fez, né? E que nós podemos aprender aqui com ele. Vamos orar, então? Agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã, por esta palavra. Obrigada, Jesus, por usar instrumentos como os apóstolos, o apóstolo André. Que o Senhor possa nos usar também como homens e mulheres, instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esta manhã e pedimos que as suas mãos poderosas estejam sempre sobre nós. Te louvamos e te bendizemos. Amém. 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 Até a próxima.